Olá, gente, tudo bem? Então, eu sou o professor Rodrigo e mais uma vez estou aqui com vocês para ajudar na construção, desse ano da educação e também para ajudar vocês no processo de implementação dos laboratórios multidisciplinares. Então, assim como vocês, eu também vou montar e vou usar esses materiais para que a gente possa melhorar a experiência dos nossos alunos no contato de experimentos e equipamentos que vão potencializar o processo de aprendizagem deles, ok? Então, esse vídeo é direcionado a professores, a coordenadores pedagógicos, a coordenadores de área, a gestores, no intuito de ajudar vocês a receber esses itens, separar eles e organizar, e num segundo momento também fazer o uso, ao longo do ano letivo, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai ver um pouco da parte técnica e da parte prática de como você vai receber esses itens, armazenar, distribuir dentro dos espaços e aí em seguida também fazer o uso, tá? Lembrando que também a gente vai ter um processo formativo relacionado ao uso dos equipamentos que compõem os laboratórios. E que laboratórios são esses? Então, a gente está falando sobre os laboratórios multidisciplinares de Química, Física, Biologia e Matemática, distribuídos pela empresa RBE. Tudo bem? Por que eu estou separando? Porque a gente também tem os laboratórios móveis, que já é um outro equipamento e que tem uma outra funcionalidade e também uma organização de uso, tá? Então, a gente vai falar hoje especificamente sobre os laboratórios que compõem o kit multidisciplinar distribuídos pela empresa RBL, tudo bem? Então, se você, na sua escola, identificou que o seu laboratório é uma estrutura branca, única, móvel, parece um carrinho, ele é um outro esquema, que depois a gente vai trabalhar em um outro vídeo, e nesse aqui a gente está falando sobre as caixas e armários que compõem os kits, tudo bem? Então, vamos trazer aqui para vocês os kits a gente está distribuído aqui, então esse aqui eles organizados lá na fábrica e também aqui na escola nossa. Eles compõem as 4 disciplinas: matemática, física, biologia e química, ok? Então eles vão compor equipamentos para desenvolvimento dos experimentos e também um material didático, tá ok? Além disso, dentro desses equipamentos, a gente tem toda uma parte que ajuda a gente também criando um ambiente virtual. Então, a gente tem um ambiente virtual onde você pode trabalhar a organização de um laboratório dentro da sala de informática e você também vai ter um componente lá que ajuda muito na parte da robótica, que isso é um conjunto de sensores, pH, sensor de pH, condutividade elétrica, temperatura, ultrassônico. Então, o aluno pode experimentar um pouco da programação e da interpretação das informações com esse equipamento que a gente chama de Lab in Box. É muito importante retornar ao seguinte: a gente tem coisas muito avançadas que compõem o item, os kits, e nós temos coisas simples. Então, é muito importante que durante esse processo, de recepção desse material e armazenamento dele, os professores manuseiem esses materiais para saber aquilo que eles já têm habilidade e aquilo que eles não têm habilidade. Isso vai ajudar muito para que o professor já possa fazer uso do material, independente do nosso processo formativo. E é lógico, em um segundo momento, aliado, junto com o nosso processo formativo, o professor vai conseguir desenvolver as atividades de uma forma muito mais eficiente e trazer, de fato, um processo de experimentação único para a realidade dos nossos alunos. A gente tem que lembrar que esse investimento, ele pode ser aplicado na sala de aula. Quando a gente fala dos kits que compõem os laboratórios, muitas vezes a gente vai até falar sobre isso, a gente não vai ter um espaço com cara de laboratório, mas a gente tem a sala de aula e você usa esse material nesse espaço, ok? Então vamos avançar aqui. Como é que eu identifico que eu estou com esse material que compõe os kits multidisciplinares? A primeira coisa é o seguinte: cada segmento, matemática, física, biologia e química, vai receber um armário desse de alumínio aí, certo? Ele já vem montadinho. Em alguns casos, nas mais extremos, ele pode até chegar desmontado, mas na sua grande maioria ele já vai montado com a chave pronto para uso. E a caixa,
você vai receber os volumes, ela tem aí a marca da empresa, ela tem também ali uma etiqueta colorida indicando cada item, então eu tenho uma cor para química, uma cor para física, uma cor para matemática e uma cor para biologia. Além disso, vocês estão vendo aí na outra imagem do canto, a gente tem uma etiqueta branca indicando o número dessa caixa e qual item ela compõe. E ainda tem indicando também o número da caixa no total, né? No quantitativo total de caixas que a gente tem em estoque, tudo bem? Às vezes, por exemplo, como é o caso da estufa aí, ó, ela tem um nomezinho em inglês, mas é a estufa, ela não vai ter os indicativos de cor igual a gente tem as caixas normais, mas ela tem a etiqueta branca indicando, tudo bem? Então essa é a primeira etapa, você identificar a partir do rótulo e da etiqueta qual é aquele material, aquele item e também separar o armário. Então, se a escola vai receber esses 4 kits das 4 matérias, eu vou ter 4 armários. Esses armários, por conta do transporte, podem apresentar algum defeito, algum problema. Você relata isso, solicita substituição ou adição de mais um se você quiser ficar com aquele, tudo bem? Então, essa a equipe de gestão aí já sabe fazer muito bem, tá? E como é que eu sei se eu recebi todas as caixas que compõem esse meu laboratório? Então, vamos aqui, ó. Aqui a gente tem um checklist. Então, a gente tem todas as caixas que compõem o item de química, todas as caixas que compõem o item de matemática, de física e de biologia. Então, por exemplo, ali, ó, em química, nós temos a caixa 1, 2, 3 e 4. Nós temos a caixa 5, que é uma caixa comprida, que é a tabela periódica. Nós temos a caixa 6, que são os livros, e o item 7 é o armário, ok? Então, beleza, mas assim, você já está falando isso porque você já sabe e tal, de repente eu não vou conseguir acompanhar nesse checklist, e aí quando o entregador chegar lá, né, o pessoal da logística chegar para entregar o item, como é que eu vou saber se realmente eu recebi? Então a gente elaborou um outro checklist também, tá? Então já vou mostrar para vocês. Além disso, eu vou ter 2 caixas que podem vir avulsas, que compõem 4 fogareiros, tá? Aqui no canto a gente está vendo, e uma caixa chamada de conduteste, é uma caixa pequena que geralmente a gente já deixa dentro de uma outra caixa grande. Então, para simplificar a nossa vida, é lógico, a gente trabalhou um checklist muito mais fácil e que vai acompanhado junto com o pessoal que vai fazer as entregas do item, e aí você já faz a verificação na hora. Então, vamos ver como é que ficou esse checklist então. Então, esse jeito a gente traduziu para cá, ó. Então, aqui a gente tem todas as caixas, são 33 volumes, tá? E aí a gente tem, ó, tá vendo destacado aí, ó, as 2 caixas em avulso para você verificar também. Muito provavelmente o conduteste você não vai achar logo separadamente, porque ele é uma caixa bem pequena e na maioria das vezes a gente aguarda essa caixa bem pequena dentro de uma outra caixa maior. Então, só quando você abrir os kits que você vai identificar. Mas os fogareiros não, eles já vão juntinhos 4. Ou se a escola receber o kit dobrado, que existe alguns casos, a escola ter capacidade de espaço para receber o dobro dos itens, aí em vez de 4 fogareiros vai ter 8, em vez de 4 armários vão ter 8 e o dobro de cada caixa. Mas na maioria de vocês a gente vai ter uma caixa compondo cada laboratório, ou seja, cada disciplina, tá? Então, esse checklist aqui você já vai verificar tudo lá, né? Vai dar o recebido, vai ficar uma cópia com você, uma cópia com o rapaz da entrega. E aí, a partir desse checklist é que você vai conferir se está tudo lá. Conferindo que está tudo lá, beleza, sinal positivo. Agora vamos organizar essas caixas nos espaços, ok? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, qual é a melhor forma de organizar isso, tá? A melhor forma, a gente tem na verdade, as melhores formas, a gente tem 2 jeitos, tá? Organizando em 2 salas, separando-os em secos e molhados, então a gente vai ter química e biologia em um espaço, e química e física em outro, e matemática e física em outro espaço, ou a gente vai separar em 4 espaços. Eu vou ter um para física, um para biologia, um para química e um para matemática, tá? Então vamos ver a disposição aqui, ó. Então, eu junto biologia e química em uma sala e junto física e matemática em outra. Mas olha uma atenção especial aí, ó. Na sala que fica química e biologia, é muito importante eu ter uma pia e um balcão minimamente. Por quê?
Porque alguns experimentos de física e alguns experimentos de biologia ou de química e alguns experimentos de biologia vão necessitar de você lavar alguma coisa, limpar a mão. Então ali a gente tem reagentes, então nesse caso é necessário você ter uma pia nesse espaço, tá? A gente vai tirar algumas dúvidas sobre isso também já no futuro. E aí já matemática e física a gente consegue ter um espaço sem a necessidade de uma pia. Agora, se você separar os 4 itens e os 4 laboratórios em 4 salas, as salas que vão ficar com biologia e química vão precisar as duas ter cada uma um balcão e uma pia. Já para matemática e física a gente não precisa, ok? Ah, mas de repente vai ter um experimento de matemática ou um experimento de física que vai precisar do uso de água. Beleza, não tem problema, você pode botar o professor para rodar nessa sala tranquilamente. Mas estruturalmente a gente dá esse indicativo aqui, tá? Agora eu deixei um slide aqui para dúvida. Então, é possível, essa pergunta é muito comum, montar tudo em uma sala só, em uma única sala? Colocar os 4 laboratórios dentro? Gente, tudo é possível, mas nem tudo é válido. Por quê? Porque se você montar tudo isso dentro de uma sala, a gente tem alguns problemas. Eu até elenquei alguns aqui, ó. Você pode, né, ter uma necessidade, né, maior de organizar esse espaço com mais armários e mais prateleiras. Então você vai ter só 4 armários. Então você vai precisar de mais armários para poder acondicionar melhor os materiais. 2. De acordo com as dimensões da sala, é possível que não seja viável, ou seja, que você pode montar uma sala ali que de repente você não vai conseguir nem andar dentro dela, de tantos itens que vão estar expostos, tá? Então, dependendo da dimensão, você pode ter uma inutilização da sala em relação à movimentação de professor e aluno dentro dela, tá? Outro tópico aqui, ó. A gente pode funcionar melhor, essa sala funciona melhor se ela estiver toda organizada, se ela for usada como um depósito, entre aspas, um armazém de itens ali. Ou seja, se eu ocupei uma sala só e nesse espaço eu tenho a dificuldade de locomoção, então eu vou colocar o material todo exposto ali como uma exposição, melhor dizendo, melhor que um depósito, posso falar como uma exposição. E quando necessário for, o professor acessar um dos itens para trabalhar aqueles conteúdos na sua sala de aula ou no laboratório, ele vai lá, pega o item da sua aula e depois retorna o item para a sala de aula. Então, isso é uma alternativa e, em último caso, porque veja bem, o melhor é que você monte e deixe tudo estruturado para que aquela sala possa ser ocupada. Um outro detalhe muito importante é que a gente fala cada sala, né, a partir da montagem de um kit, ela vai transformar num laboratório. Mas todo laboratório é, acima de tudo, uma sala de aula. Ou seja, né? Então, muitas vezes você não vai ter esses espaços, mas você consegue organizar dentro de uma sala de aula, com armários, tudo trancadinho. E aí o professor, dentro da temática dele, traz esses conteúdos, né, esses itens para a sua aula experimental. Tudo bem? Um outro detalhe também é que durante o processo de abertura e montagem das caixas, o professor ali pode identificar itens que ele já domina muito bem e a partir daquele momento já usar sem necessidade de um espaço previamente montado. Isso é muito possível e volto a falar, cada escola tem uma realidade e isso também é muito dependente das habilidades dos nossos professores, mas que em geral eu posso falar são muito competentes e vão usar esses itens, esses materiais com muita excelência e isso vai com certeza impactar de forma positiva no processo de aprendizagem e na incorporação de conteúdos que muitas vezes mesmo, a gente não consegue tornar aquele conteúdo palpável para o aluno porque a gente não tinha esses equipamentos e a partir de agora a gente já conta com essa tecnologia nos atendendo, ok? Então vamos lá, continuando, como é que eu sei, tá? Eu já entendi quais são as caixas que eu vou receber e como é que eu sei que tudo que eu tinha que receber está lá dentro? Muito fácil. Cada caixa vai ter um checklist do item. Então a gente está no exemplo aí, ó, a caixa 2, a caixa 3 e a caixa 4.
então eu sei o que tem com esse checklist dentro de cada caixa. Então, quando você abrir a caixa, é muito importante no primeiro momento já identificar o checklist que tem dentro dela e conferir se tem todos os itens. Conferido isso, ok, você segue desmontando as caixas. Na ausência de algum item, você anota e aí você reporta isso para a gente poder repor esse item que está faltando na sua escola, tudo bem? Pode acontecer porque são muitos itens e é normal que alguma outra falha aconteça nesse sentido, tá bom? Então, nesse caso aqui, você vai conferir com o checklist. Conferido, você vai abrir as caixas e começar a organizar elas de acordo com cada item. É muito importante, eu até deixei um slide sobre isso, vamos ver aqui na frente, você tentar maximizar o uso do seu armário, ou seja, você organizar os seus itens de uma forma que você possa colocar eles dentro do armário e também utilizar quando possível. Então, se você abrir tudo que tem em todas as caixas, realmente vai exigir uma habilidade muito grande para você armazenar o material. Então, veja bem, a gente tem um exemplo aí de um armário mais ou menos, né, onde a gente desmontou alguns itens e outros permaneceram na caixa para a gente usar em um segundo momento. E a gente tem um exemplo do armário aí com toda a vidraçaria da parte de química desmontada e distribuída. Então, volto a falar, isso depende muito da habilidade, do tempo, da organização, tá? Mas é muito importante que você organize o seu material dentro dos armários, porque isso evita que você quebre os itens ou que haja extravio, né? Algum tipo de perda, né? A gente não quer falar furto, mas pode acontecer, né? De um item ali acabar sumindo, ou às vezes, muitas vezes, a pessoa não identifica que tem um item ali dentro e joga a caixa fora. Então, organize sempre, use seus armários para organizar os itens em um primeiro momento. E é como eu disse, você pode abrir tudo e tentar organizar, ou abrir aqueles itens que o professor vai ter mais habilidade e aí distribuindo os outros nas caixas organizadas dentro do espaço, tá? E aí você vai abrindo. Outro negócio legal, nessa imagem aqui não dá para ver, os alunos podem participar dessa situação. Então, se você tem alunos, uma palavra que agora que a gente usa bastante, é extremamente necessária, alunos protagonistas, alunos que têm potência, que desejam aprender muito mais do que a grande maioria, você pode e deve, né, contar com esses alunos para agilizar nesse processo. E olha só que legal, uma prática dentro do laboratório já pode ser principalmente essa experimentação em abrir as caixas, né? Eu sei que todo mundo já comprou alguma coisa pela internet, ou já recebeu alguma encomenda. Não dá uma emoção abrir aquela caixa e usar aquilo que você está tão ansioso em receber? Então, imagina seus alunos que sempre você comentou sobre alguma coisa, ou sempre você usou de slide ou vídeo para mostrar alguma coisa, e naquele momento ele está tendo contato, o primeiro contato com aquilo que ele achou que ele nunca ia ter. Então, isso dá um processo de pertencimento para o aluno muito importante. Então, ele entende que ele está numa nova fase, que ele tem novas oportunidades. Então, isso pode ser uma prática e pode ser muito válido para isso, tá? Então, já fica aí uma dica pedagógica para você, professor, na utilização dos itens, tá? E aí a gente segue. Então, a gente tem outro exemplo, ó, tudo organizadinho dentro do armário. É lógico, quem abre e monta a caixa sabe onde vai estar tudo. Então, poxa, se você tem uma equipe que fez a montagem e são outras pessoas que vão fazer o uso, vai dar um probleminha, porque eles não vão saber onde está tudo ali. Então, é muito importante que a mesma pessoa, o mesmo profissional que for fazer o uso, seja de química, seja de física, de matemática, de biologia, ele também participe desse momento de organização para ele saber onde está e ele ver cada item que tem ali. Uma outra coisa legal, os esqueletos. Gente, o esqueleto ele já vem pré-montado. Você tira ele da caixa, tem um suportezinho que você vai montar e aí depois você encaixa ele e aí você vai só parafusar as duas perninhas. Então, lógico, você não vai precisar saber da disposição de todos os ossos do corpo humano para montar o esqueleto. Você fazendo isso lá já vai estar montadinho, ele vem com o manualzinho também, mas essa dica que eu dei já é muito importante. Então você vira a caixa, abram sempre a caixa com etiqueta escrito frágil para cima, porque indica a posição correta que aquela caixa deve ser aberta.
e aí você abre e começa a fazer a remoção dos itens que estão ali em cada caixa, tá? Então aqui a gente tem um exemplo da caixa de matemática, então a gente tem 2 kits. Então, dentro das caixas de matemática, vai vir essa caixa de ferramenta, vai ver muitos itens, réguas, a parte também do laboratório virtual e da robótica, que é esse equipamentozinho do Lab Box. Então, a gente tem aí, né, um exemplo de um armário de matemática organizado, fica muito bonito e também usual para o professor. Além disso, né, eu quero mostrar para vocês também, a gente tem aqui, ó, o nosso livro didático. Então, a gente tem uma caixa com 30 livros para consulta para os alunos, uma ficha de experimento, onde está o experimento com a habilidade, objetivos, justificativos, materiais que você vai usar já descrito, e um livro do professor. Então, isso aí já vai ajudar muito também nesse processo de uso e manuseio dos laboratórios, tá? Então, nós temos mais algum slide aqui. Então, a gente tem também um laboratório de física. Gente, física é o laboratório com maior quantidade de itens e experimentos. Então, ela exige muito cuidado no manuseio, no armazenamento. Todos os experimentos não cabem em um armário só. Então, exige uma melhor organização em relação a isso. E também faz muito link com a necessidade da gente para a questão do desenvolvimento da abordagem pedagógica, ou seja, do nosso treinamento, nosso letramento no uso desses itens, para que a gente possa, né, montar todos eles e aí exemplificar, tá? Então, eu deixo a minha atenção especial para o laboratório de física, em relação à quantidade de itens e o armazenamento deles, e os laboratórios de biologia, química e matemática têm uma atenção especial porque tem vidraria, coisas de vidro que quebram e cortam. Então, você deve abrir com cuidado esses itens e, sobretudo, quando você identificar algum quebrado com problema, você já deixa ele separado ali para não causar nenhum dano, nem para você, nem para as pessoas que vão manusear, nem para os nossos queridos alunos, tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que eu tenha ajudado nesse processo. E realmente ele exige aquela coisa da mão na massa. Então você precisa realmente entrar em contato com esses materiais. Mas a partir dessas instruções aqui, eu acredito que minimamente vocês já vão conseguir organizar seus espaços e utilizar dentro das suas possibilidades. E é lógico, deixando aqui aberto que nós vamos ter um reencontro quando a gente for trabalhar a parte pedagógica e também é bem possível que a gente ao longo desse ano se encontre pessoalmente aí na sua escola, ajudando a vocês nesse processo de incorporação desses itens que são muito importantes para a melhoria do nosso ensino e da experiência na aprendizagem dos nossos alunos e também no seu desenvolvimento do seu trabalho como professor. Muito obrigado, um forte abraço e fiquem bem.